Olá, tudo bem? Sou Reginaldo Rocha, evangelista e professor bíblico. Seja bem-vindo a mais um estudo da série Os Ensinos de Jesus. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus parentes, com todos os seus contatos, para que essa mensagem alcance mais e mais pessoas. Também, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Deixe seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas e também deixe seu like. Tudo de hoje é muito importante. É muito importante para a nossa salvação. O tema é Jesus e o batismo. O que é o batismo? Qual o objetivo do batismo? Para que serve o batismo? Por que ele foi instituído? Essas perguntas e outras mais estaremos estudando, esclarecendo nesse estudo. Jesus e o batismo. Romanos capítulo 6, verso 1 e diante. Abra sua Bíblia, acompanhe conosco. Esse texto diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Aqui diz, nós vamos continuar em pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? De modo nenhum. Nós morremos para o pecado, deixamos aquela vida. E hoje estamos em novidade de vida. Percebe? É isso que ele quis dizer aqui. Segue o texto, ó. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. O que é o batismo? O batismo tem o significado de sepultamento. Ao você descer pelas águas, é como se você morresse, é um símbolo que você está morrendo, aquele velho homem deixou de existir. E ao você sair das águas, você sai uma nova pessoa, um novo ser. A conversão, você muda de vida, você deixa aquela vida de pecado e passa a exercer, a trilhar uma nova vida em comunhão com a palavra de Deus. E como Jesus, ele foi crucificado, foi sepultado e ele nasceu de novo, ele ressurgiu novamente, assim o apóstolo Paulo faz a mesma analogia conosco. Quando somos batizados, nosso velho homem é sepultado nas águas. E ao sairmos um novo homem. O batismo simboliza a declaração pública de que você agora é uma nova criatura. Deus não fala, eis que faço novo todas as coisas? Exatamente. O batismo simboliza uma nova vida. Uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Você lembra lá no santuário? Existia o altar do holocausto, onde se faziam sacrifícios, e existia também a pia. A pia simbolizava o batismo. Ao passar ali, o judeu, ao povo, passar ali pelo altar do holocausto, simbolizando a cruz, passar pela cruz ali, vendo o sacrifício, pelo perdão dos pecados, exercendo ali o arrependimento dos seus pecados, confessando os pecados, ele passa pelo símbolo do batismo, que é a conversão, a mudança de vida, percebe? Já existia lá com o povo esse simbolismo do batismo, mudança de vida, deixando para trás os pecados, a vida de pecado, passa a viver uma novidade de vida.
Assista os nossos vídeos, a restauração parte 1, parte 2. Lá nós explicamos ponto a ponto a questão do santuário. Como que Deus já se manifestava ali o Evangelho para que o povo acreditasse e fosse salvo. Só Atos, capítulo 2, versos 37 e 38. Acompanhe conosco. Atos, capítulo 2, versos 37 e 38. Pedro, nessa ocasião, estava pregando. Ele recebeu o dom do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. E ali estava pregando para mais de 3.000 pessoas, para uma multidão de pessoas. E ele disse o seguinte: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Eles receberam a mensagem do Evangelho. E eles perguntaram para Pedro e para os demais apóstolos: o que nós faremos agora? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Você entende que o batismo requer arrependimento, requer confissão, humilhação, declaração pública de que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. É uma declaração, também um ato de que você está sendo inserido na igreja cristã, que você agora faz parte da missão de Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então, necessariamente você precisa ser batizado para que seus pecados sejam perdoados. Mateus capítulo 28, verso 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus disse: toda a autoridade me foi dada. Ao morrer na cruz e ressuscitar, ele recebeu toda a autoridade para exercer o seu ministério. E ele transferiu parte dessa autoridade para os apóstolos. E ele disse: ide, vão, façam discípulos, ensine-os todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você entende que para que você seja batizado, você precisa aprender, você precisa estudar, você precisa conhecer para ser batizado? Você entende? E olha só, Efésios capítulo 4, verso 5, há um só Deus, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Não há dois batismos, não há dois tipos de batismo, há um só batismo, que é o batismo nas águas, o batismo por imersão. Em Atos capítulo 8, conta a história de Filipe, um dos discípulos de Jesus. Ele, conduzido pelo Espírito Santo, foi até o eunuco que estava em viagem. E ele começou a pregar para esse eunuco. Olha só, Atos capítulo 8, verso 31. E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Esse eunuco estava estudando a Bíblia, o livro de Isaías, mas não estava compreendendo. E aí Filipe disse: você compreende o que lê? E ele disse: como que eu vou compreender se não tem quem me ensine? E aí convidou Filipe a entrar em sua carruagem para estudar juntos a palavra de Deus. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala desse mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que seja eu
batizado. Deus é lícito, se crês de todo o coração, e respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É necessário crer em Jesus, é necessário conhecer o Evangelho para ser batizado. Jesus disse, lá em João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e você será transformado, e você viverá uma nova vida. Você entende? Como, pois, ser batizado sem conhecer? Qual o propósito? Batizar pela emoção, ao você ouvir uma mensagem? A palavra é clara, você precisa conhecer. É necessário você estudar para crer. Não tem como você crer sem conhecer, sem saber. Todo o conteúdo que nós apresentamos até agora, a plenitude do Evangelho, te dá condições de você conhecer toda a essência do Evangelho e estruturar a sua fé, fundamentar a sua fé para que você creia em todo o Evangelho, todo o plano de Deus para nos salvar. E você terá condições de ser batizado. Presta muita atenção agora. Te fazendo a pergunta: por que Jesus foi batizado? Olha só, Hebreus, capítulo 4, verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A palavra diz, nós estudamos, que nós devemos confessar nossos pecados, nos arrepender dos pecados e sermos batizados. Mas você vê que Jesus não teve um pecado? Que em tudo ele foi tentado, mas venceu. Permaneceu puro. Por que ele foi batizado? Ele nos deixou o exemplo. A palavra diz, quem crer e for batizado será salvo. Uma criancinha não crê. Você entende? Uma criancinha não tem entendimento para crer. Por isso que Jesus foi batizado na forma adulta. Depois que tem o entendimento da palavra. Aí sim, passa a crer e tem condições de ser batizado. João capítulo 3, eu finalizo com esse texto. Nicodemos, um fariseu, foi se encontrar com Jesus. E o verso 3 diz o seguinte: a isto respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Você entende? Que nascer da água e do Espírito. Muitos acreditam que há dois batismos, o batismo das águas e o batismo do Espírito Santo, relacionado ao dom de línguas. Você entende? Não é isso que a palavra diz. Jesus diz, aquele que nascer da água e do Espírito. Pedro diz, sejam batizados e recebereis o dom do Espírito. É o Espírito Santo que nos capacita a viver em novidade de vida. Ao nós nos batizar, nós já recebemos o Espírito Santo, que passa a atuar em nossa vida, a nos renovar a cada dia. E o que dizer? Eu já vi muitas pessoas falarem, provavelmente você também, uma vez salvo, salvo para sempre. Será que é isso mesmo? Se nós olharmos para Judas, olha só, Judas, ele andava com Jesus, ele era um dos discípulos de Jesus.
E nós vemos que no final da sua vida, ele traiu Jesus. Ele traiu a Jesus. Infelizmente, ele se perdeu. Então, esse conceito de uma vez salvo, salvo para sempre, não se aplica à palavra de Deus. Não se aplica à vida cristã. Não é verdade. Pois Judas, ele se perdeu no final da sua vida. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aceite a Jesus. Aceite ser batizado. Estude nossos vídeos. Assista. Que Deus abençoe. Não deixe de compartilhar nosso vídeo, deixar seu like, seus comentários, dúvidas. E não se esqueça, porque o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar.